Mulheres em Pauta, com a doutora Patrícia. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Ai, muito obrigada. Sexta-feira, iniciando as comemorações de Dia das Mães. Domingo é Dia das Mães. Dia das Mães cansadas, permita-me dizer. Não é tu não é uma mãe cansada? Eu sou uma mãe cansada. Ai, todas são, acho que todas. Não existe uma mãe que não seja cansada, gente. E não há nenhum mal falar disso. Tá? Só para antecipar aqui alguém que venha dizer qualquer coisa, não tem problema em falar que a gente é uma mãe cansada, a gente é, né? Não tem problema, gente, não tem problema a gente manifestar qualquer sentimento humano, né? Desde que, obviamente, a gente não viole o direito do outro, a gente também tem a liberdade de sentir raiva, de sentir frustração, de se sentir cansada, de sentir tristeza. Faz parte, da condição humana. É até mais a gente pode sentir essa raiva, essa tristeza, porque somos mães, e mães têm toda sobrecarga, né? Mental, emocional, física e tudo mais, não é? É verdade. É isso. E o assunto de hoje é a gente tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes, né? A gente fez uma enquete aqui durante a semana nas redes sociais, porque a gente queria também ouvir o que o nosso público, o que as pessoas têm dúvidas. Às vezes uma dúvida boba, mas está ali martelando a cabeça da pessoa durante anos. E aí, como a gente tem aqui o programa Mulheres em Pauta, que é realmente para ajudar, né, ensinar sobre os direitos e também para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Não, com certeza, é um espaço que é para o público, para os ouvintes, né, um espaço voltado ao direito, a falar sobre os direitos. A gente fala sobre os direitos das mulheres, mas os direitos das mulheres são os direitos das pessoas também, né? Então a gente está aqui para falar sobre os direitos e esclarecer as dúvidas de todos. Então já vamos começar com uma pergunta que eu recebi aqui durante a semana, que é: como a mulher que já foi agredida e não recebeu proteção da lei pode se prevenir? Ótima pergunta, tá? E aqui é importante a gente colocar a situação da seguinte forma. Primeiro ponto, uma mulher vítima de violência, ela não é culpada por ter sido vítima de violência. Tá? Então, jamais aceitem que qualquer pessoa e até mesmo uma instituição coloque a mulher nesse lugar. Ah, mas você foi agredida, que roupa você estava usando? Não permita que a culpa seja colocada sobre a vítima. Então, primeiro ponto. E aí, para a gente começar a falar de prevenção, é importante a gente colocar essa situação, porque prevenir, a mulher se prevenir da violência, não é deixar de usar uma roupa curta, não é deixar de usar um decote, não é deixar de frequentar determinados lugares. Na verdade, o comportamento do agressor é que tem que mudar, não é o comportamento da vítima. Tá? O comportamento da vítima não precisa mudar. Tá? Ela é vítima, ela tem que ser tratada como vítima. É o comportamento do agressor que tem que mudar. Tá? Então, para a mulher se prevenir, ela tem que ficar um pouco mais atenta, digamos assim, né? E saber dos seus direitos. Então, se ela for vítima de uma violência psicológica, uma violência moral, que muitas vezes acontece num relacionamento e as mulheres não dão bola, né? O que é a violência moral? É aquele xingamento, é aquela humilhação, tá? Então isso também é uma violência e às vezes passa despercebido, a mulher não liga, né? Tá na hora dela ficar mais atenta, assim ela consegue se prevenir para não vir a sofrer violências mais graves, tá? Então eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Sim, o que acontece também, que a gente vê hoje na sociedade, quando uma mulher ela começa a ter conhecimento dos seus direitos e ela começa a reclamar, por exemplo, você não pode falar assim comigo, desse jeito, né? Você, homem, não pode ficar me tocando, eu não gosto. E infelizmente muitos homens, eu não vou falar de todos, né, que sempre tem uns homens muito bons, né, que salvam o resto, né, mas muitos homens começam a falar: nossa, mas é uma chata, essa pessoa aí, não dá pra chegar perto, ela cheia precisa de suportar, mimimi. cheia de mimimi. Só que a pessoa não compreende que a forma como ela tá agindo com você é de uma maneira abusiva, né, e tá cometendo uma violência e realmente você tem que falar. Se a pessoa não gosta, desde que você tenha o conhecimento dos seus direitos,
problema é dela. Aí você tem que... Aí muitas mulheres se travam. Ai, mas aí eu não vou falar porque daqui a pouco tô sendo taxada como uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. E não é isso. Você tem que continuar falando sim. Porque daí o que acontece? Você deixa o outro fazer o abuso contra você. Você permite. Por quê? Para não ser a mimimi do momento, da situação, do trabalho, da faculdade, ou seja, de onde for, né? Então, exatamente. A mulher, ela tem que perder o medo de dizer não, né? E de impor limites, porque dizer não é uma forma de impor limites. Então, quando a gente faz críticas a determinados comportamentos, que fique claro que as nossas críticas são a determinados comportamentos. Então, não é uma questão... a gente também tem que tomar muito cuidado para não acabar fomentando uma rivalidade entre homens e mulheres. Não existe uma rivalidade entre homens e mulheres. Existem comportamentos inadequados. E alguns comportamentos inadequados que muitas vezes são características de homens, de comportamentos masculinos. Mas aí, doutora, eu vou te interromper aqui porque o que acontece? Eu já vi isso aconteceu comigo também, de eu também me impor e falar, isso não é legal, não concordo, acho que você está errado, acho que você está agindo de forma errada. E os homens, e a maioria dos homens, realmente ficarem nesse discurso de tipo assim, ai, que chata, ai, não é bem assim, ai, assim tu não vai ter amigos, homens. Não, mas isso acontece o tempo todo, Ju. Então, pra mulher é difícil. Exato. Então, é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô falando que são comportamentos, né? Então, quando a gente faz críticas, a gente não tá dizendo porque nós odiamos homens. Não odiamos os homens. Que é o que muitas vezes a gente escuta, né? Aquela lá odeia homens. Por quê? Porque ela diz não, porque ela impõe limites. Porque essa conversa, isso eu acho que é o papo mais machista que há, sabe? Mas olha, Patrícia, é difícil a gente sair de casa, a gente que conhece nossos direitos, somos mulheres assim, de força, que eu digo assim, de a gente não aceitar desaforo. É difícil sair de casa e voltar sem uma confusão. Não é? Gente, a gente volta todo dia com uma confusão pra casa. Sabe que esses tempos eu tava vendo uma entrevista com um historiador. E aí ele colocou uma situação que eu me identifiquei muito, que ele falou o seguinte, dentro dessa discussão de impor limites para os homens, né, e da dificuldade que os homens têm de aceitar o não de uma mulher. E aí ele colocou uma situação que ele falou o seguinte, olha, qual mulher que não passou pela situação de estar sendo assediada, né, num bar, enfim, numa balada, e o homem está insistindo, e ela fala, olha, não tô afim, não quero, e ele continua insistindo até que ela diz, eu não posso, na verdade, é porque eu tenho namorado. E aí quando ela fala, eu tenho namorado, aí ele respeita e vai embora. Aí eu me identifiquei muito, porque eu fiz muito isso, Ju. Tu não fez? Eu fiz muito isso. Eu não cheguei a fazer, porque eu falava assim, te manda daqui, não tenho paciência pra você e sai. Eu já ia nessa. Eu era a pessoa agressiva do rolê. Mas de falar que eu tenho namorado... Porque eu falava assim, daí o que acontece? Vai ficar ele vai me respeitar só porque existe um outro homem, ele tem que me respeitar por eu ser mulher. Mas eu compreendo. E aí o ponto que o historiador queria chegar era exatamente esse, né? Colocando o seguinte, o homem, ele não aceita um limite imposto por uma mulher. Mas a partir do momento que entra no jogo outro homem, aí ele respeita. Então ele não desistiu, enfim, do assédio, do flerte, como quiser chamar, porque ele aceitou um não vindo daquela mulher. Mas é porque ele está respeitando o outro homem que entrou na jogada. Isso é um saco, gente, é cansativo, Homens, por favor, uma mulher diz não, e até pela saúde mental da mulher, dizer não é muito importante. Com certeza. Dizer não em todos os sentidos, sendo para outro homem, para outra mulher, enfim, até pro chefe, às vezes tem que dizer um não bem dado. Assim, e até para filho, às vezes. Para filhos, com certeza. Para filho, principalmente, né? A gente tem que dizer não. Não é não. Não é não, impor limites, aprender, né? A impor os seus limites. Mas voltando à dúvida da ouvinte, também buscar ajuda nos espaços que tem disponíveis, né, de ajuda, buscar uma medida protetiva quando for necessário, né, fazer um boletim de ocorrência, e buscar os programas de proteção à mulher que são oferecidas também muitas vezes ou pelo estado ou pelo município, então isso também é importante. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui que
Ela mandou aqui, ó. As perguntas vieram pela enquete da rede social, gente. Eu tenho uma cliente que me deve, mas eu tenho apenas provas de WhatsApp. Serve como provas? Ai, gente, acho que essa é uma pergunta bem importante, viu? Importantíssima, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? Serve sim como prova, tá? E digo mais. Antigamente, a gente sempre orientava a realizar uma ata notarial, né? Então, levar as mensagens de WhatsApp no cartório, o cartório vai se certificar se aquelas mensagens são legítimas, né? Se são verdadeiras, e aí o cartório faz uma ata notarial atestando a legitimidade daquelas mensagens para que elas pudessem ter um valor probatório. Hoje, nós temos sites que fazem esse trabalho, e são sites pagos, mas o custo é inferior a R$100, sai muito mais barato que fazer uma ata notarial, e eles atestam a legitimidade, a veracidade das mensagens de WhatsApp. Então elas têm valor como prova, sim. Sim. Tu tem algum site para indicar? Eu não lembro de cabeça? De cabeça eu não lembro, mas aí a gente pode colocar depois. Depois a gente coloca então aqui até o final do programa, a gente pesquisa ali. O que é importante dar se caso a doutora use, pra, tipo assim, são muitas opções hoje em dia. E qual é a de confiança que eu posso usar, né? Porque às vezes vai lá, paga, não recebe nada e não serve depois, né? E dependendo do valor da dívida, não precisa nem de advogado, tá? Entra no site, faz o cadastro, faz o pagamento, dá uma legitimidade para essas mensagens de WhatsApp, para que elas tenham realmente um valor como prova. Sim. Vai no juizado especial cível, não precisa nem de advogado, faz uma reclamação no juizado especial cível, junta as mensagens de WhatsApp e faz a cobrança por lá, dependendo do valor. Sim. Se for um valor mais significativo, aí tem que mover uma ação, né, que no caso seria uma ação monitória, né? Mais ou menos que valor que eu posso ir no juizado especial cível e a partir de qual valor que eu já não posso mais, que eu tenho que contratar um advogado? Se eu não me engano, é a partir de 40 salários mínimos a competência do juizado especial cível. É uma competência legal, está previsto na lei, né, que define as causas que podem ser objetos do juizado ou terão que ir para outro rito, né? Então até 40 salários mínimos. Se eu não me engano, sim, Ju. Tá. Mas legal até 40, dá para ser R$40 mil praticamente, se a gente for ver, dá mais um pouquinho mais, 50 mil mais ou menos, né? Não, é um valor bem significativo, a gente ainda consegue cobrar ali no juizado. E o juizado aí é um processo livre, né? Você não paga nada, né? Ele é gratuito. Não precisa de advogado, E aí consegue ali, e é bem rápido, né? Porque o rito ali do juizado, ele é mais rápido, ele propicia uma conciliação, né, na primeira audiência, que normalmente se resolve por ali, né? Sim, até porque muita gente não sabe que tem um juizado especial cível, então é bom, né, saber saber que existe. Tem mais uma pergunta aqui, doutora, a violência psicológica também é considerada um crime? Sim, gente, violência psicológica é crime, sim. Está previsto no artigo 147b do Código Penal, tá? É um crime que a gente chama de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 2 anos, mas é um crime, tá? Como a violência psicológica contra a mulher vai caracterizar uma violência doméstica ou familiar, na grande maioria das vezes, não pode usar o juizado especial criminal, né? Então vai seguir ali o procedimento normal de um processo criminal, então vai repercutir de uma forma bem significativa para o agressor, né? Vir a responder pela prática. E a violência psicológica, ela às vezes ela é bem sutil, mas é bom a gente estar atenta, porque ela traz muitos danos à nossa saúde emocional, né? A gente já falou disso. É exatamente isso que está previsto no tipo penal, né? Por que a violência psicológica é crime? Porque lá fala, causar um dano emocional à mulher, né? Por meio de ameaças ou humilhações que vão trazer um cerceamento na sua liberdade de ir e vir, né? Uma pressão para determinados comportamentos, o isolamento, né? Então afastar a mulher dos seus amigos e da família, né? Então, se a gente for identificar na prática situações que a gente sabe que acontecem muitas vezes num relacionamento que vai caracterizar uma violência psicológica, são essas condutas. Aquelas condutas do cerceamento na liberdade de ir e vir, né? Olha, lá você não pode
pode ir sozinha, ou não quero mais que você frequente a faculdade, ou não quero mais que você trabalhe. O isolamento, afastar a mulher dos amigos, da família, isso tudo são condutas que vão caracterizar uma violência psicológica, que é crime, artigo 147b do Código Penal. Sim, sim. Eu vou mandar um beijo aqui pra Gorete. A Gorete está nos ouvindo, né, querida? Um beijo. A Gorete mora em Jurerê, né, Gorete? Um beijo também à doutora Márcia da Luz, está ouvindo a gente. Olha que legal, um beijo para ela, obrigada. O Isaías, a Márcia você conhece, né? É claro! Já temos um encontro marcado hoje. Coisa boa, né, Márcia? O Isaías está em São Paulo ouvindo a gente, um beijo para ele. Ele que trabalha no SAMU lá, tá sempre ouvindo a Chante FM. A Tere do Bela Vista também tá ouvindo a gente, né? Beijão, a Luna também, um beijo. Ó, tem mais uma pergunta agora aqui, vamos ver. Olha só, essa aqui é interessante. Eu sou a Júlia, sou influencer. Quero saber como buscar proteção contra assédio no Instagram, mensagens em direct e como identificar se estou sendo vítima de assédio. Que tipo de mensagem seria excessiva? Tem muito, né? Então, ótima pergunta, porque muito se fala hoje da questão da liberdade de expressão, né? Então, muitas pessoas que são violentas, agressivas, abusadoras nas redes sociais se escondem atrás, esse é meu direito, eu tenho direito de me expressar e eu tenho direito de dar a minha opinião. Vejam, gente, nenhum direito é absoluto. Então, nem o direito de se expressar, nem o direito de dar opinião, ele é absoluto. O nosso direito, ele termina onde começa o do outro. Então, eu não tenho direito de me manifestar numa rede social com ofensas, com ameaças, isso tudo vai caracterizar crime. Então, se ela recebe, mesmo que seja no direct, ou seja, mesmo que não seja uma mensagem pública, mas se ela recebe mensagens ofensivas, porque você é isso, você é aquilo, né, que ofendam a honra subjetiva dela, o que é a honra subjetiva? É o olhar dela sobre ela mesma. Então, se são mensagens que estão ofendendo a honra subjetiva dela, isso é crime, isso caracteriza crime de injúria. Então, sim, ela pode procurar o judiciário, ela pode mover uma ação penal, e essa conduta também gera uma pretensão indenizatória. Então, além do crime de injúria e além de caracterizar, portanto, uma conduta criminosa, ela ainda tem o direito de ser indenizada. Gostei. Então, ela tem que buscar os direitos dela. E o limite, né, do que é ofensivo e do que não é ofensivo é estabelecido por ela. Tá, mas e se a criatura que manda pra ela esses directs aí é uma pessoa que não tem foto de perfil fechado? E fake, muitas vezes. O perfil é fake. É difícil também, né? Ela pode pedir a abertura de um inquérito policial. E pedir para a polícia investigar, porque hoje a polícia tem meios de identificar quem criou um perfil falso, né? Consegue fazer um trabalho ali para rastrear qual foi o computador que criou aquele perfil, identificar quem é o dono do computador e identificar, portanto, quem é o responsável pela criação daquele perfil falso. Então, ela pode sim comparecer na delegacia e pedir a abertura do inquérito policial, pedir para investigar. A delegacia da mulher? A delegacia da mulher. Tá. Leva o celular, leva as mensagens, tudo. Bem interessante, muita gente não sabe que tem essa saída, né? Essa saída, essa busca, na verdade, né? E se ela receber publicamente, né? Se forem feitos comentários públicos na rede dela que sejam ofensivos, difamatórios, por exemplo, também caracteriza crime de difamação. Tá, a gente vai tocar uma música aqui e já voltamos com mais dúvidas aqui que eu tenho. Tem uma aqui sobre trabalhista. Essa aqui, olha... fica aí, você que fez a pergunta, fica ligado, porque eu acho que você tá sendo lesado de todas as formas possíveis, tá? A gente já traz a resposta aqui pra você, tá bom? Agora, perguntas diversas que chegaram aqui pra nós, né? São perguntas que ela vai tentar trazer aqui um pouco de luz à sua vida, né? Porque conhecimento é luz, né? Tira a gente da ignorância e muitas vezes dos abusos, né, doutora? Com certeza. É sobre isso, que às vezes a gente tá passando abusos ali e a gente não sabe como lidar, né? Com certeza. Informação é tudo, né? Tem uma pergunta aqui,
trabalho numa empresa em que a chefe me registrou, eu tenho que pagar o INSS todo mês e as outras coisas, as demais coisas, ela desconta do meu salário, tudo isso. Isso está certo? Então, algumas contribuições elas são pagas pelo empregador e outras pelo empregado. Então, veja, o INSS, ele é descontado do empregado, ele é calculado com base no salário bruto e ele respeita uma tabela progressiva ali com as alíquotas dependendo do valor. Tá? Agora, o fundo de garantia, ele é pago pelo empregador, ele não pode ser descontado do empregado. Tá? Então, o fundo de garantia, ele é 8% em cima do salário bruto do empregado, que vai ser pago pelo empregador. Então, ela tem que, na verdade, procurar um advogado trabalhista para analisar exatamente quais são os descontos que estão sendo feitos, de que forma que esses descontos estão sendo feitos, para ver se ela não está sendo lesada, né? Não, ela tá, com certeza, né? Se ela tá sendo descontado o salário, coitada, né? Ela está descontando tudo, né? Inclusive o fundo de garantia. Não dá. Então procure um profissional, né, da área trabalhista. Isso. Para que possa te orientar e você comunicar, inclusive, a sua chefe de que ela está errada. A Gorete mandou aqui uma pergunta também. Quando a pessoa desenvolve um problema psicológico por motivo de calúnia e difamação no trabalho, como pode fazer uma denúncia? Não sei se a pergunta está dentro da pauta, se pode ser respondido. Está sim, Gorete. Como é que ela faz uma denúncia? Ela pode fazer? Essa questão do assédio moral no ambiente de trabalho, ele é objeto da própria reclamatória trabalhista. Então, se o empregado ele está sofrendo um assédio moral lá no seu ambiente de trabalho, também convém que ele procure um advogado trabalhista para adotar as medidas legais. E aí, junto com outros direitos trabalhistas que, porventura, esse empregado possa ter, ele pode cobrar, inclusive, uma indenização, uma reparação pelo dano que ele sofreu em razão desse assédio moral no ambiente de trabalho. Agora, com relação às condutas criminosas, se o empregado foi realmente caluniado no ambiente de trabalho, a calúnia caracteriza um crime. E como crime, ela pode sim mover o processo criminal, é um crime de ação penal privada a calúnia, então ela tem que procurar um advogado criminalista, o advogado vai mover a ação penal e ela pode pedir também uma indenização. E essa indenização, ela vai considerar todo esse dano decorrente daquela calúnia, inclusive doenças que possam ter sido desenvolvidas, né, patologias mentais que possam ter sido desenvolvidas a partir dessa situação, né, dela ter sido vítima de calúnia. Tudo isso pode ser cobrado na justiça, sim. Então caracteriza o crime de calúnia e vai ter ainda mais a pretensão indenizatória. Sabe que tem muita gente que deixa pra lá, né, porque ela pensa assim, vai dar muito trabalho, eu vou mexer com coisa que já me deixou, me desagradou, já não me fez bem, e aí a pessoa já está exausta daquela situação e a maioria deixa pra lá. Isso não é o recomendado, não é o certo, porque o agressor, a pessoa que faz isso, ela vai continuar fazendo com outro. Eu acho que isso é uma obrigação social nossa também, né? Você foi lesado, você foi caluniado, você foi desrespeitado, acho que é uma obrigação sua ir atrás dos seus direitos, mesmo que seja uma coisa cansativa e chata. Mas é para isso que serve o advogado, né? Aí você contrata um advogado para fazer essa parte chata. Exatamente, né? Mas sim, tem um investimento, né? Tem um custo. O advogado precisa de material para trabalhar, então lida, né? A pessoa ela vai ter que lidar com essa situação, ela vai ter que remexer no que aconteceu, ela vai ter que buscar provas, então realmente. Mas é exatamente isso que tu estás falando, Ju, é uma obrigação social, né? A pessoa, se ela permanece impune, ela vai continuar reiterando aquela conduta, né? Então ela precisa saber que ela vai ser punida se ela continuar praticando. Mas essa pergunta que a gente acabou de fazer, ela tem aqui uma agravante, um agravante. Mesmo sendo a pessoa funcionário público, a pessoa que a caluniou, funcionário público? Pode, não tem problema nenhum, é crime da mesma forma. Acho que é pior ainda, né? Então. Porque como assim funcionário público? Aí ela age da mesma forma, ela faz essa denúncia
Da mesma forma como você explicou antes, doutora? Exatamente, tá? Exatamente. Não impede, né? O funcionário público, ele não tem imunidade nessa circunstância que nós estamos falando aqui, tá? Então, se ele caluniou, agora é importante a gente explicar o que é a calúnia, tá? Porque as pessoas confundem muito. Explica pra gente. Tá? A calúnia é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. Tá? As pessoas confundem muito calúnia com difamação. Acusar alguém de ter cometido um crime? Exato, isso que é calúnia. Tá? E a pessoa que acusa sabe que aquilo é mentira. Ela acusa falsamente. Então, eu falo que o meu colega de trabalho pegou dinheiro da caixa registradora. Tá? Mas eu sei que isso é mentira. Então, e aí eu espalho para todo mundo, né, na loja, que o meu colega de trabalho pegou dinheiro da caixa registradora. Isso é calúnia. Eu imputei a alguém um fato definido como crime. Falsamente, eu sei que isso é mentira. E a difamação, a diferença daí? A difamação é quando se imputa a alguém um fato difamatório, é um fato que agride a reputação da pessoa. Então eu falo o seguinte, olha, não contrata aquele empreiteiro porque ele é incompetente, né? Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem habilidade, ele não sabe respeitar um projeto, ele é absolutamente incompetente. E aí eu espalho isso, né, por diversas formas diferentes. Isso é difamação, eu estou imputando a ele um fato, aliás, eu tenho que imputar a ele um fato, e aí eu digo o seguinte, ele é absolutamente incompetente, por quê? Porque eu contratei ele para minha obra, ele não sabe se quer seguir um projeto e ele fez completamente diferente do projeto que eu mostrei a ele, pedi para ele seguir. Então, eu tenho que imputar um fato, eu tenho que dizer algo que ele fez que é difamatório, ou seja, que viola a reputação dele. Ela mandou mais aqui, ó. A pessoa que foi caluniada também é funcionário público. Então, um funcionário público caluniou o outro. No caso, foi sobre assédio. Tá se complicando o caso, né? A Gorete tá mandando. O Gorete, cada pouco ela acrescenta uma coisa, mas pode mandar, querida, imagina. Então, daí o funcionário público teria que passar para a pessoa acima dele, né? Não é um cargo hierárquico, não tem que fazer a reclamação para uma pessoa acima. Que vai ter, que eu posso ter o mesmo fato repercutindo em várias esferas diferentes, né? Então tem a esfera penal, quando caracteriza o crime de calúnia, mas como se trata de funcionário público, vai ter também a esfera administrativa, tá? Aí ele vai responder a toda da PAD, né? Não é? Isso, o processo administrativo disciplinar. Que ele responde, inclusive pode até perder o seu cargo, né? Pode ser exonerado, né? Pode, é que aí depende muito do funcionário público, né? Porque aí tem que ver qual é o cargo, se é funcionário público estadual, se é federal, qual era a função, então tem ali algumas peculiaridades. Mas a princípio, basicamente é isso. Respondido, Gorete. Tem mais alguma coisa, pode mandar, tá? Agora tem mais uma pergunta diferente aqui, que é: meu pai tem 86 anos, está doente, não tem mais condições de cuidar das coisas, inclusive dos bens. Como posso assumir e cuidar dele? Tem que ser judicialmente. É obrigatório? Sim, não tem outra forma, tá? Ele vai ter que ser interditado, né? Interditado? Isso, tem que ser movida uma ação de interdição. Lá nessa ação ele vai ser avaliado, então é feito um laudo para saber se ele tem ainda condições de gerir o patrimônio dele, de gerir a vida civil dele, tá? E aí se o juiz, depois de analisada a prova, e repito, tem que ter prova pericial, tem que ter laudo, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, enfim, com base nessa prova, se o juiz entender que realmente ele não tem mais condições de gerir a vida dele, aí ele vai ser interditado e aí é nomeado um curador. E aí o curador fica responsável pelo patrimônio, inclusive.